Bom, então, dando sequência ao vídeo um, nesse vídeo eu vou fazer parte de crítica do Relatório Mundial da Felicidade. Se você chegou agora, assiste a primeira parte onde eu apresentei a pesquisa. Eu vou deixar o link em algum lugar da tela ou na descrição do vídeo. Então, alguns aspectos que eu destaquei, assim, que eu acho importante falar, seria a questão da amostra. Eu acho que seria importante ter informações sobre como são escolhidas as pessoas que responderam à pesquisa, quais seriam os perfis, idade, renda, escolaridade. Também pode-se questionar o tamanho da amostra. 1.000 pessoas para um país pequeno pode ser suficiente, mas em um país mais populoso pode ser um pouco representativo. O conceito de felicidade, então, eu percebo que eles utilizaram um conceito mais coletivista, mais voltado à qualidade de vida da cidade em questão, bem como as virtudes também voltadas ao coletivo. Acho que também poderia ter sido levado em conta índices de transtornos mentais, como a depressão, pois sabemos que costumam ser altos mesmo em países bem desenvolvidos. Ou seja, teria que também ter um cruzamento entre tudo aquilo que é descrito como coisas boas de um determinado país, também como é que anda os índices de saúde mental, para poder comparar. Em tese, um país muito feliz teria que ter índices baixos de problemas de saúde mental. No estudo, eles referem que a pandemia não alterou de forma significativa os índices de felicidade e que isso teria acontecido pelo aumento da generosidade, do apoio social. Ora, todos nós sabemos o tanto de sofrimento causado nesse contexto, quantas vidas se perderam, o tamanho da dor, da tristeza, quanto que isso aumentou os casos de depressão e ansiedade, até mesmo em crianças. Então, sem citar as outras questões, na minha opinião, o conceito de felicidade utilizado é bastante questionável. Há também um viés político da ONU, embora eles destaquem no início do artigo da pesquisa que as opiniões são independentes, ou seja, dos pesquisadores responsáveis pelo estudo. Todos nós sabemos que quem financia aprova ou desaprova um estudo conforme lhe agrade, né? Então, é só uma forma de tentar terceirizar a responsabilidade. O viés da ONU é claramente de esquerda, progressista e de uma forma mais ampla globalista. Esse viés está presente no próprio conceito de felicidade adotado, né? Mais voltado ao coletivismo, ou seja, uma comunidade onde todos são responsáveis por todos, menos o indivíduo por si mesmo. O estudo ele descreve um estado ideal, né? E no estado descrito dão muita ênfase aos impostos, a um estado fiscalizador que não permita sonegações. Porém, falam de forma muito tímida sobre a importância da eficiência do Estado em gastar esses impostos. Também falam muito pouco sobre corrupção e liberdade, duas variáveis do estudo, né, que, ao meu ver, são importantes na concepção de um Estado ideal. Sobre liberdade, especificamente, achei curioso que os Estados Unidos terem tido um valor semelhante ao do Brasil nesse índice, pois todos nós sabemos que os Estados Unidos têm muito mais liberdade, até por terem uma Constituição que dá muita importância a esse valor. No estudo também é um capítulo dedicado à pandemia, onde basicamente eles elogiam os países que foram mais rígidos nas normas e criticam os menos rígidos, no que eu diria um suposto aceno ao autoritarismo. Conseguiram de forma indireta até elogiar a China por sua atuação no combate ao vírus. Algumas curiosidades e aspectos positivos, vamos dizer assim. Bom, tomando a pesquisa como verdadeira, me chamou a atenção o fato de que dos 25 países que têm os maiores PIBs per capita do mundo, 14 estão entre os 25 tidos como os mais felizes nessa pesquisa. E é interessante que principalmente as pessoas de esquerda criticam tanto a riqueza, os bilionários, e parece que isso não é algo tão mal, né? Outra curiosidade é que os países mais felizes, de acordo com o estudo, são os países pequenos ou não muito populosos. A própria Finlândia tem 5 milhões de habitantes
E da lista dos 10 primeiros, somente a Holanda tem mais de 10 milhões de habitantes. Eu, particularmente, tenho uma tese de que países grandes, muito populosos, deveriam ter os seus estados federalizados, como ocorre nos Estados Unidos. Isso garante ambientes mais organizados, melhor distribuição dos recursos, qualidade de vida, etc. Pois países muito grandes, como o Brasil, têm diversas distorções por ter decisões ainda muito centralizadas. Outra curiosidade é que o clima parece não ser tão fundamental, né, pela pesquisa. Interessante ver que as pessoas parecem dar menos valor ao clima quando falamos de países melhores classificados. Na Finlândia há invernos bem severos no norte do país. Pessoas de países de clima tropical, como é o meu caso, sou brasileiro, tendem a valorizar mais o sol, um clima mais quente, como fator importante até para a felicidade. De modo geral, apesar dos questionamentos, não diria que os países mais bem classificados na pesquisa são lugares ruins de se viver, pois são ambientes onde há muita qualidade de vida. Já se são lugares onde estão as pessoas mais felizes, aí é bem questionável, até por esse tema ser algo tão particular de cada indivíduo. Talvez eu mudaria o nome do relatório para Relatório Mundial dos Países com Melhor Qualidade de Vida, que apesar da relação com a felicidade não são fatores determinantes. E você? Qual a sua opinião sobre esse tema, sobre essa pesquisa? Deixa aí nos comentários o que você pensa, o que você acha. Se você concorda com as coisas que eu coloquei, discorda, coloque suas opiniões aí. Então, lembrando mais uma vez, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, curte o vídeo e compartilha com outras pessoas, que assim você ajuda a incentivar o meu trabalho aqui nesse canal. Por hoje era esse o conteúdo que eu tinha para trazer. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.